Ele é a arma secreta dos usuários mais avançados de macOS há muitos anos, mas o que nem todo mundo sabe é que você pode usar no Linux também. Esse era um assunto que eu queria abordar há algum tempo e depois do geocache sobre sistemas imutáveis que a gente publicou recentemente, acho que esse é o melhor momento para falar sobre o Homebrew. Aprender sobre ele pode transformar a forma com que você vê a sua distro Linux favorita, sobretudo para você que é um usuário mais avançado ou é um programador. Hoje nós vamos juntos desvendar o mundo do Homebrew e todo o linguajar no entorno dessa ferramenta, como as steps, casks, fórmulas, bottles, cellars e muito mais. Com o apoio da Genio. Até o dia 15 desse mês vai rolar a Semana do Consumidor Genio Desk com vários descontos e frete grátis para você dar um upgrade completo no seu espaço de trabalho. Confira os links e cupons aqui na descrição e aproveite. Saiba mais sobre a campanha ao longo do vídeo. O Homebrew é um gerenciador de pacotes criado por Max Howell em 2009. A ideia era criar uma forma simples e rápida de instalar no macOS todas as ferramentas que a Apple não inclui por padrão. Em pouco tempo, o Homebrew ganhou fama e reconhecimento, especialmente entre esses usuários mais avançados, que acabaram encontrando nele uma forma de evitar de usar a App Store para instalar programas e também uma forma de criar ambientes de desenvolvimento de uma maneira mais simples. Apesar disso, o suporte ao Linux só chegou oficialmente 10 anos depois, em 2019. Essa demora toda para chegar no Linux é plenamente justificada, afinal não fazia muita falta. Sistemas Linux têm gestores de pacotes desde 1994, quando o Debian lançou o DPKG. O apt mesmo, que é relativamente parecido do Homebrew, é usado até hoje em várias distros famosas e surgiu ali em 1998, praticamente 10 anos antes do Homebrew. Ainda assim, os tempos mudam e conforme as tecnologias das distros se modificam e a forma de desenvolver os softwares evolui, o Homebrew, que é uma ferramenta absolutamente essencial no macOS, passa a ser um belo opcional no Linux, complementando os gestores de pacotes padrões das distros. Apesar de funcionar nos dois sistemas, o Homebrew funciona de formas um pouco diferentes no macOS e no Linux. No Mac, ele consegue instalar pacotes e bibliotecas do sistema, ou seja, esses apps de linhas de comando, mas consegue instalar também aplicativos gráficos, tanto open source quanto proprietários. Isso permite algumas automações muito interessantes utilizando os Homebrew Bundles através das chamadas Brew Files, que são arquivos declarativos que servem para você instalar vários pacotes de uma vez só. Ao mesmo tempo, você pode usar o Homebrew em shell scripts regulares para automatizar a instalação de algo que você queira, o que é muito legal. Mas calma, eu estou me adiantando um pouco. Como eu estava dizendo, o Homebrew funciona de formas diferentes no Linux e no macOS, e a principal diferença é que o repositório oficial dele não contém softwares gráficos para Linux. Você só consegue instalar aplicativos gráficos no macOS. Pelo menos por enquanto. Isso é uma limitação, mas não é um grande problema, afinal você pode usar o gestor de pacotes regular da sua distro no lugar, ou usar Flatpaks, ou usar Snaps, ou App Images e assim por diante. Opção não falta. É por esse motivo que alguns usuários Linux mais céticos talvez se questionem, mas se é assim, qual que é a vantagem de usar o Homebrew no Linux? Essa é uma ótima pergunta, justa também, e eu vou responder ela, mas primeiro a gente precisa instalar o Homebrew. Aqui eu estou utilizando o Pop! OS 2204 LTS, mas ele é compatível com outras distros também. Tudo que você precisa fazer é acessar o site oficial em brew.sh. Nele você vai copiar o comando que está logo ali na home do site, colar no seu terminal e fazer a instalação. Mas espera um segundinho que antes da gente dar esse Enter, para que a gente possa continuar, eu te convido a observar o que exatamente esse script de instalação do Homebrew vai fazer. Aqui mora um dos motivos dele ser tão útil, especialmente para você que trabalha com desenvolvimento e não quer ver suas aplicações quebrarem por conflitos de bibliotecas e dependências. Esse script vai criar um usuário chamado Linux Brew e criar a pasta dele dentro da sua home, ou seja, logo de cara ele funciona como um usuário separado do seu, e isso tem algumas vantagens que daqui a pouco vão ficar mais óbvias. Dentro da home desse novo usuário chamado Linux Brew, ele vai criar uma pasta oculta chamada .linuxbrew e dentro dela ele vai criar algumas pastas e arquivos, incluindo uma pasta /bin, onde o comando brew vai morar, uma pasta share com a documentação, manual e alguns outros arquivos que o Homebrew vai precisar para funcionar adequadamente com o Bash e com o ZSH. Na verdade, conforme nós formos instalando coisas através do Homebrew, mais arquivos vão ser jogados para dentro dessas pastas, algumas novas serão criadas, criando também uma espécie de raiz do sistema falsa,
como um container faria, mas sem esse mesmo isolamento. Para continuar a instalação, basta dar um Enter e digitar sua senha. Depois que a instalação terminar, pode ser que alguns ajustes sejam necessários, por isso é importante ler o terminal sempre que você estiver usando. Repare aqui nessa mensagem de aviso, nesse warning. Ele está me dizendo que a pasta de binários do Linux Brew não está no meu path e que para configurar o meu shell para ele poder usar o Homebrew corretamente, eu preciso conferir a seção Next Steps ou Próximos Passos que está logo ali embaixo. Você pode copiar todos os comandos de uma vez ou um por um, mas é importante não pular essa etapa de configuração. Como o Homebrew consegue baixar arquivos de código-fonte e compilar, assim como o EA faria com alguns pacotes do AUR no Arch Linux, é interessante ter algumas dependências instaladas para permitir a compilação, que no caso do Pop! OS, por ser baseado no Ubuntu, vem através do pacote Build Essential. Ainda assim, eles recomendam que a gente instale o GCC usando o Homebrew, que é um compilador de C. Isso é curioso porque você provavelmente já tem o GCC instalado na sua distro, não importa qual ela seja, mas instalar ele usando o comando brew install gcc vai colocar uma versão específica do GCC e do seu binário lá no usuário Linux Brew, e ele vai ser usado para compilar outros pacotes no futuro se for preciso. Com esse setup feito, nós estamos prontos para usar o Homebrew para instalar pacotes no Linux de uma forma separada do restante do sistema operacional. E é agora que você deve puxar o seu bloco de anotações aí. Os comandos básicos do Homebrew são os seguintes: para fazer a instalação de alguma coisa, brew install e o nome do pacote, exatamente como a gente fez antes ali no setup com o GCC. Também é possível instalar vários pacotes de uma vez, simplesmente adicionando eles ali na linha, separados por um espaço, como você faria em praticamente qualquer gestor de pacotes do Linux. E aqui, na verdade, entra um dos benefícios do Homebrew. Como ele roda como outro usuário, como eu tinha mencionado, você não precisa da senha de root para fazer a instalação, já que ele não está escrevendo nada na raiz do sistema. Para remover um pacote, usamos brew uninstall e aí o nome do pacote que nós queremos remover. Para atualizar os pacotes instalados, nós podemos usar brew upgrade, mas também é possível atualizar só um pacote, colocando ele como argumento do comando, por exemplo, brew upgrade gcc. Para pesquisar por um pacote, nós podemos usar brew search e aí o nome do pacote. E felizmente não precisa ser o nome exato, ele consegue entender contexto muito bem e consegue até te dar algumas sugestões. Dá até para pesquisar usando termos separados e mesmo assim ele conseguiu encontrar, nesse caso, o pacote do warcrack-ng. Inclusive, repare nesse pacote, ele se trata, na verdade, de uma fórmula. Viu ali que está escrito? Logo eu vou explicar um pouco melhor a nomenclatura usada dentro do Homebrew. Por enquanto vamos continuar aqui com mais alguns comandos básicos. Se você digitar brew list, é possível ver todos os pacotes instalados via Homebrew que você tem, o que pode ser bem útil em vários momentos. Esse parâmetro tem algumas variações que nós podemos usar para ele mostrar as versões diferentes de um mesmo pacote que esteja instalado. Por exemplo, seria só rodar brew list espaço traço versions e aí o nome do pacote, Python, por exemplo. Com o parâmetro search, se você pesquisar por palavras-chave, você vai poder ver as várias versões de um mesmo pacote também, como nesse caso do Python, o que certamente seria útil se você for um dev dessa linguagem nesse caso. Brew info e o nome do pacote te mostra informações sobre ele, como nesse caso do GCC aqui. Esse comando é parecido com o apt show, que a gente pode utilizar no Ubuntu, no Debian e tal, mas visualmente mais agradável na minha opinião. Aqui inclusive nós temos algo interessante para ver e comparar. A versão do GCC disponível via Homebrew é muito mais recente do que o GCC que vem na minha distro. E essa é uma outra grande vantagem de se utilizar o Homebrew. Enquanto atualizar o GCC padrão das distros para alguma versão não oficialmente suportada pelos mantenedores pode ser motivo de problemas e instabilidade, aqui eu consigo ter a versão mais recente do compilador sem nenhuma preocupação. Aliás, uma perguntinha técnica para você, vamos ver se você sabe responder essa aqui. Repare que eu tenho um arquivo de Hello World aqui na minha home escrito em C. Deixa eu editar ele aqui rapidão para colocar algo mais útil dentro. Se eu compilar esse arquivo e transformar ele num binário usando o GCC assim, ele vai poder ser executado normalmente e vai mostrar para você essa mensagem bem sugestiva. Seja membro do canal, você não vai se arrepender, tem muita coisa legal da nossa comunidade secreta no Discord e vários conteúdos e vídeos exclusivos para os membros. Mas a pergunta é a seguinte: se eu tenho dois compiladores GCC instalados, certo? Um pela própria distro, outro pelo Homebrew. Qual deles compilou esse arquivo?
Tem alguma ideia de como descobrir? Bom, eu não vou fazer muito segredo quanto a isso, tem vários caminhos para isso na verdade, mas um deles é usando o comando strings em conjunto com o grep. Nós podemos ver que o autor dessa obra aí foi o GCC do Ubuntu na versão 11.4. Essa é uma curiosidade interessante porque é uma codificação interna do Ubuntu ou do Pop! OS nesse caso, que evita modificar o caminho dos arquivos importantes como o GCC, mesmo que no path o Homebrew venha primeiro. Mas vamos tentar usar o GCC que a gente instalou via Homebrew agora para tentar fazer a mesma coisa. Para poder usar ele, nós vamos precisar, na teoria, do caminho completo para esse binário do GCC, ou então criar algum tipo de alias para ele, ou ainda, se por acaso o GCC instalado pelo Homebrew tiver um outro nome, talvez a gente consiga usar ele direto. Para descobrir o caminho de algum executável ou pacote do Homebrew, nós podemos usar o comando brew espaço -- prefix e aí o nome do pacote, nesse caso GCC. Isso não resolve o nosso problema por completo, então aqui eu vou fazer uma linuxaria para te mostrar essa informação, porque o Homebrew instala o GCC de fato com o nome modificado, com o binário tendo um traço com o número da versão. Se eu der um ls aqui no prefixo do Homebrew desse jeito, com o /bin/gcc e o asterisco para ver todos os arquivos com esse nome, dá para ver que ele tem ali o traço 15 no final. Como o Homebrew está na minha variável path, como vocês viram antes, eu posso simplesmente rodar um gcc-15 do meu arquivo de Hello World aqui, que não está escrevendo mais Hello World. Depois de compilado, ele executa e te avisa que você deveria ser membro do canal. E se eu usar o comando strings de antes, ele mostra que foi de fato compilado com o GCC do Homebrew na versão 15.2. Muito legal. Se você tem dúvidas sobre a variável path no Linux, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo dedicado a respeito desse assunto depois. Vale muito a pena para tirar todas as suas dúvidas. Enquanto a gente testava aqui alguns dos recursos do Homebrew, você pode ter reparado em algumas palavrinhas diferentes que apareceram no terminal. Então, vamos aqui rapidamente fazer um dicionário do Homebrew. E já te aviso, fica mais fácil se você pensar em cerveja. E nem é meme. Começando por Homebrew mesmo, que é o nome do projeto. Se fosse traduzir, seria algo como aquelas cervejas artesanais caseiras, e todo o restante, na verdade, da nomenclatura gira no entorno desse conceito. Formulae ou fórmula é a definição de um pacote escrito em Ruby. Geralmente nela tem as instruções de onde baixar o código-fonte e compilar o programa. Para a galera do Arch, seria muito parecido com um package build, talvez para o AUR. Cask, ou barril, geralmente representa cerveja em grande quantidade, ou seja, são programas maiores, com interface gráfica, em binários que não precisam de compilação. No mundo do Homebrew, as casks são mais voltadas para os programas ali de macOS, mas tem algumas para Linux também criadas por projetos como o Universal Blue. E você consegue essas cervejas diferentes através das taps ou torneiras, que são os repositórios adicionais que você pode colocar dentro do Homebrew. Taps são repositórios para novas fórmulas e casks. Bottle ou garrafa é o nome que se dá para uma versão pré-compilada de uma fórmula, ou seja, ao invés de você compilar o programa você mesmo, você baixa ele já pronto para usar. Essa analogia com cerveja e bebida se estende também para a organização interna de pastas do Homebrew, que é uma festa à parte, onde nós temos a cellar ou adega, que é um diretório onde todos os pacotes instalados via alguma fórmula vão parar. Nós temos o keg, que seria um barril também, mas geralmente de metal, até onde eu saiba. É o nome que se dá para as pastas onde fica a instalação de uma versão específica de uma fórmula dentro da cellar. Ou seja, você tem a cellar, a adega, com as kegs, com softwares instalados via fórmulas dentro deles. E tem também o rec, que é um diretório pai de vários kegs de uma mesma fórmula, como se você organizasse eles em bloquinhos. E tem o cask room, que é tipo os kegs, mas para aplicativos binários, geralmente os aplicativos com interface gráfica. Divertido? Muito! Um pouco confuso também, não vou negar, mas pelo lado bom você não precisa saber nada disso para tirar proveito do Homebrew. Eu acabei de explicar e eu mesmo não tenho certeza se eu sei isso direito. E falando em usar o Homebrew, aqui vai mais uma dica. Instale o Bold Brew se quiser um gestor de pacotes mais organizado visualmente ali pelo terminal. A forma de instalar ele é basicamente igual ao do Brew. Depois é só você rodar um brew, como se você tivesse bêbado mesmo ali no terminal, para navegar pelos pacotes, instalar, remover e tudo mais. Mas eu consigo ouvir o Sebastian ali no canto.
Tudo muito lindo, Gil, mas eu ainda não estou convencido de que usar o Homebrew é melhor do que usar o apt, o DNF, o Pacman aqui no meu Linux velho de guerra. Em primeiro lugar, que bom, porque eu não estava tentando te convencer a trocar, o gestor de pacotes nativo da sua distro não só vai continuar sendo muito útil, como ele é insubstituível na maioria dos casos, já que ele é completamente essencial para o funcionamento do sistema, incluindo os updates de segurança, de drivers, de kernel. O Homebrew faz muito mais diferença no macOS do que no Linux, como eu disse, mas isso não quer dizer que não existam algumas vantagens nele que te façam considerar rodar o Homebrew como um auxiliar para o gestor de pacotes que você usa. Tá bom, você precisa de alguns exemplos. Ok, eu vou te dar 5 então, combinado? Número 1. Você tem toda uma stack técnica separada do restante do sistema rodando em outro usuário sem precisar usar o sudo e com permissões limitadas, o que evita alguns problemas de segurança. Número 2. Isso permite rodar os apps em versões mais atualizadas e de forma rolling release, mesmo em distros LTS, sem precisar usar todo um sistema inteiro rolling release e bleeding edge só para isso, o que tende a ser mais estável. 3. Mesmo em distros rolling release que tem pacotes bem atualizados, você pode ter múltiplas versões do mesmo software ao mesmo tempo sem gerar conflitos de dependências e sem se preocupar com o seu gestor de pacotes atualizando bibliotecas que você não precisa. Ou mesmo, você pode estar rodando um Arch, supondo, e ter uma versão mais antiga de um pacote que você precise para o trabalho, por exemplo. 4. Você tem padronização multiplataforma para o caso de você querer rodar ambientes em distros completamente diferentes. Talvez no trabalho você use o Ubuntu, em casa você use o Arch, ou talvez você até transite entre macOS e alguma outra distro Linux, não sei. Em ambos os casos, você pode padronizar sua stack de software CLI usando o Homebrew. É possível criar scripts ou bundles para replicar esse seu setup com muita facilidade e muito pouco tempo. E número 5, você tem um isolamento de base do sistema, que é muito parecido com o primeiro ponto que eu fiz, eu admito, mas é diferente. O Homebrew nunca vai tocar componentes vitais do sistema operacional e por esse motivo não tem como quebrar nada do sistema através de uma atualização ou uma configuração errada dos pacotes que estão contidos nele. A integridade do sistema operacional permanece a mesma, ainda que você apague o GCC do Homebrew e a pasta /bin inteira que fica dentro dele. Não se pode dizer o mesmo dos componentes que ficam na raiz do seu sistema Linux de verdade. Para mim, os motivos são o suficiente para você fazer um teste pelo menos, mas é bom lembrar que mesmo que você consiga fazer várias coisas pelo Homebrew, a gestão de componentes críticos da sua distro, como drivers e updates de segurança, não devem e provavelmente nem vão depender do Homebrew nunca. No Mac ele é essencial. No Linux, ele é um belo de um auxiliar. Sabe o que é mais curioso? Já tem distros famosas por aí usando o Homebrew por padrão e você nem percebeu. Eu te conto quais são elas depois dessa mensagem do nosso apoiador. Gênio, vocês sabem melhor do que ninguém que um setup certo muda tudo. E na semana do consumidor da Gênio Desk, você tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil e ainda tem descontos especiais nas cadeiras. Use o cupom CONSUMIDOR15 para ter 15% de desconto nas cadeiras mais queridinhas do público, como a Eiffel e a ErgoChair 2.0. Se você estiver interessado em outros produtos que não sejam as cadeiras, você ainda pode usar o nosso cupom GeoLinux para 5% de desconto e o frete vai continuar gratuito. Mas ó, fica ligado porque essa promoção só vai até o dia 15. Chega então de trabalhar na mesa da cozinha e terminar o dia com dor nas costas. Esse é o momento ideal para fazer um upgrade completo aí no seu espaço. Confira o link na descrição. Uma das distros que eu testei recentemente e que usa o Homebrew por padrão, inclusive com o Brew também, é o Bazzite. Eu sei que ele é voltado para gamers, mas para saber se ele conseguiria entregar mais do que uma gameplay suave, eu tentei usar ele para absolutamente tudo, menos jogar. Clica nesse vídeo aqui na tela para conferir essa experiência diferente e a gente se vê por lá. Falou!